porque a função do rei principal na antiguidade era julgar. Pode ler lá a história de Salomão, chegam lá as duas mulheres, é meu filho, não, é meu filho, não, é meu filho, é meu filho. Aí tem que julgar e dizer é filho de quem? Certo? Então a principal função do rei é discernir quem está com a razão e quem não está. E que ele pode fazer isso, saber quem está certo e quem está errado, porque ele já está lá desde o início. Antes mesmo da gente existir, ele já conhecia as regras, as normas, participou das regras, participou da feitura das normas, sabe quando a gente age certo ou errado. Os anjos são criaturas, participam da perenidade da criação, eles envelhecem igual qualquer coisa. Quer dizer, eles têm que ceder o lugar a Cristo. Eles passam. Eles já tiveram muita importância, mas agora chegou Cristo. Eles passam. Então, vamos dar um exemplo aqui simples da Escritura. Temos lá Abraão, que não tem filho. Quem resolve tudo para Abraão é Eliezer, que é o servo de Abraão. E resolve mesmo. Até quando o filho de Abraão já nasceu, já é moço, já está na hora de casar, quem vai resolver isso é o servo. Mas vai resolver até que o primogênito assuma a liderança. Na hora que assume... Olha, quando o primogênito era criança, o servo bateu nele, obrigou ele a fazer as coisas, educou, você faça assim. Cresceu, ficou adulto. Herdou tudo, começou a governar, o servo é servo. Então essa é a função dos anjos. Funcionaram enquanto estava precisando e funcionam como servo. Não são filhos, não são reis, não são juízes, não são sacerdotes, não são nada disso. Então o que eles são? Espíritos ministradores enviados para servir aqueles que vão herdar a salvação. Em vez, olha só, a troca que ele foi fazendo devagarinho, porque quem tem uma doutrina congelada, na hora que se quer mexer num ponto, as pessoas estressam. Então ele foi devagarinho, dizendo, todos vocês servem os anjos. Deixa eu dizer, os anjos servem vocês. Os anjos são servidores de Deus, servidores do Cristo, ministros do Cristo, para que vocês possam chegar lá, herdar a salvação. Os anjos são os servos da casa, que tudo o que fazem é servir para que o primogênito seja um bom... E que os filhos daquela casa, os que são livres, os filhos daquela casa, possam realmente chegar bem à vida adulta. Vocês estão servindo os anjos? Tá. Ó, então qual é a função dos anjos? Servir aqueles que vão herdar a salvação. Servir os seres humanos que estão num processo ainda infantil, que precisam desses servos que digam o que é certo, o que é errado, que protejam. Tem que pensar na criança. O anjo do Senhor que nos guarda, não é? Mas ao mesmo que aconteceu com o sábio, quando Jesus cita lá em Marcos, se inverte o papel, por exemplo, que esse papel está invertendo o papel do sábio, né? Praticamente invertendo. Parecido. Então, porque às vezes a doutrina deu um peso muito grande a um elemento que está a serviço. O problema não é a doutrina, são as pessoas em relação à doutrina. As doutrinas são boas, geralmente as doutrinas são boas, mas as pessoas distorcem. Viu? Isso aí só os anjos. Então isso aí é para mostrar, todo mundo diz assim, aí você não acredita em anjo, não. Olha, mas eu acredito em anjo, é claro, obviamente. Agora eles não tomam o lugar de Cristo na minha vida de jeito nenhum. Ninguém, mas ninguém mesmo, na minha vida pessoal, ocupa o lugar que é reservado só a Cristo. Por mais que eu honre, por mais que eu quero bem. Mas não tem nem chance de alguém botar Cristo de ladinho e se meter no lugar dele. E porque eu acho o quê? Porque eu acho que é isso que é ser cristão. Ou então não leva esse nome. Soraya, a gente pode dizer que o cristão, enquanto ele não está salvo, ele apenas serve, ou seja, ele pode ser considerado apenas um anjo.
E após a salvação, aí que pode ser considerado filho de Deus? Não. Não. O propósito de Deus sempre foi que todo ser humano fosse filho. A vinda de Jesus não é para resolver um problema de filhos, de pessoas filhos pirracentos que não obedecem, deixa eu mandar meu filho para ver se aprende. Não é isso. É para nos tornar filhos no Filho. Está lá na primeira carta aos Coríntios. E aos Efésios. A carta aos Efésios também vai dizer isso. Todos nós já nascemos, que usa o termo em português, predestinados. Quer dizer, já nascemos posterior a um projeto de Deus de que fôssemos filhos. E para isso nós temos que nos agregar ao Filho, para sermos filhos. E nós nos agregamos ao Filho, às vezes conscientemente, porque fazemos uma adesão consciente, uma profissão de fé, e às vezes fazemos isso com aquilo que Jesus disse. Demos água a Jesus, demos alimento a Jesus, vestimos Jesus, sem saber que era Jesus, porque fizemos isso pelo outro. Então não é uma adesão consciente, mas é uma adesão de vida sem tematização numa expressão de fé. Então Cristo não veio para... Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Quer dizer, a graça que nós recebemos de ser filhos de Deus não é equivalente ao nosso pecado. Ela é muito maior, inimaginável. Ele veio nos dar essa filiação e não resolver um problema. Claro que quando nos dá a filiação, pense aí numa pessoa que não sabe quem são os seus pais biológicos, tá? Foi criado num orfanato e tal. Aí, de repente, é feito um teste de DNA e aí se diz, olha, mas esse aqui é dono do grande banqueiro lá, fulano de tal. Então, a vida dele passada, com aquele sobrenome que ele tinha, com aquela vida difícil lá no orfanato, aquilo ali passou, ele vai ser o dono do banqueiro. Vai ter o sobrenome do pai verdadeiro, vai ter outro estilo de vida. Porque ele sempre foi filho, mas não sabia, não era oficializado, não era reconhecido, não estava vivendo como se fosse. É um exemplo vulgar, mas para vocês poderem entender que a vinda de Jesus aqui nesse mundo não foi só para dizer palavra bonita e não foi só para resolver um problema de pecado. Foi para que a gente pudesse receber uma herança que ele quis dar. Porque oficialmente não tínhamos direito. O cara lá no orfanato, ele, pelo menos há alguns anos atrás, não poderia dizer, eu exijo meu... Não. Certo, mas nós não recebemos essa herança ainda. Pelo menos eu não me sinto ainda com essa herança. Eu me sinto apenas um servidor, eu me sinto um anjo abaixo de Cristo. Só vou me sentir um verdadeiro filho de Deus após a salvação. Não. A filiação divina nos foi dada na cruz de Cristo. Ou a gente aceita ou a gente não aceita, mas ela foi dada. Por isso que ela foi dada. Nós não conseguimos, ela foi dada. E por isso que é chamada de herança. Porque herança é uma coisa que nos é dada, nos é legado, nos é deixado por alguém. Certo? Então, ou a gente invalida a cruz de Cristo e diz, não aconteceu nada ali, eu não estou salvo e não sou filho. Ou a gente diz, realmente foi eficaz. Ela foi dada na cruz de Cristo, na cruz de ressurreição. E aí é como se a pessoa tem um livre-arbítrio para aceitar isso ou não aceitar. Mas ela foi dada na cruz de ressurreição de Cristo, a filiação de Cristo. Por isso que o capítulo 11 termina dizendo, depois daqueles exemplos de fé, algo melhor estava guardado. Estava guardado. Eles viveram aquilo ali, aquele capítulo 11, aquela fé, não é? Eles viveram aquilo ali na esperança, na fé, e de fato aconteceu depois. De fato aconteceu depois. Eles viveram antes da cruz de Cristo. Estamos terminando, já vou... Então, tem um interlúdio, ele dá uma parada, ele fala dos anjos e diz, eita, agora deve estar todo mundo estressado, porque eu estou mexendo na doutrina, e em vez da gente servir os anjos é que nos servem, e agora deixa eu parar. Aí ele para e faz uma pequena exortação, 4 versículos, indo uma exortação, diz assim, olha, é melhor reconhecer a autoridade, o valor
da nova mensagem, que é a mensagem de Jesus. E não ficar apegado naquilo que você pensava antes. Aí ele vai dizer, bom, então vamos prestar atenção ao que nós ouvimos do passado, dos patriarcas, dos profetas, dos sábios, dos pregadores do Evangelho. Vamos prestar atenção ao que eles falaram, para que a gente não se desvie para um ponto de doutrina. E o problema de se desviar do cristianismo ou da mensagem de Cristo para uma doutrina é que a gente não se sente pecador e a gente se sente mais certo do que os outros é que estão pecando. Esse é o problema do desvio doutrinário. O desvio doutrinário, ele faz um estrago maior do que o desvio moral. Porque como é um desvio moral, todo mundo nota, as pessoas criticam, a pessoa se sente com a consciência pesada, mas quando é um desvio que supervaloriza a doutrina, um desvio provocado pela doutrina e não contra a doutrina, a pessoa se sente mais santo do que os outros. E os outros é que estão errados, que não estão seguindo a doutrina. É um estrago, porque a pessoa não tem consciência pesada. Ao contrário, é o excesso de zelo de Paulo, mata o outro e se sente ok com Deus, fazendo o trabalho de Deus e melhor, mais perfeito, mais íntegro, mais forte do que os outros que estão errados. Os outros que estão errados. E ele vai usar uma lenda que diz que, uma lenda dos judeus que diz que quando Deus deu a lei para Moisés, Deus não pôde dar diretamente, chegar e dizer assim, toma Moisés, aquelas pedras que Deus escreveu. Então, tem uma lenda dos judeus que diz que anjos, né, que os anjos fazem tudo, né? Veja o excesso coisa com os anjos. Deus disse, leve isso aqui para Moisés. Aí o anjo pegou e trouxe essa tábua, está aqui Moisés, que Deus mandou. Aí ele diz assim, ora, se vocês valorizam uma mensagem, a mensagem do Antigo Testamento, porque vocês dizem que ela foi dada por anjos, agora que vocês sabem qual é o papel dos anjos, eu tenho uma coisa para dizer, é melhor valorizar mais a mensagem que foi dada pelo Filho. Então ele vai dizer, se quem transgredia a mensagem que foi dada por anjos tinha uma penalidade terrível, era apedrejado, era expulso do povo, etc. Por quê? Porque a mensagem foi dada a Moisés por anjos. Então, quando uma mensagem é dada por Cristo, será que a negligência não torna a coisa pior? São as perguntas que ele vai fazendo. A mensagem agora foi transmitida pelo Filho. Uma transgressão dessa mensagem leva você a uma situação pior, leva a mim a uma situação pior. E ele diz, não há motivos para não escutar essa mensagem, para não aderir. Ele não vê motivos para quem é judeu de não aderir a isso. Porque, digamos assim, se fosse a coisa mais infantil, eu aderi às tradições dos patriarcas, dos profetas, porque tinha os sinais, porque Moisés fez muitos sinais. Ele vai dizer assim, mas os sinais feitos pelos pregadores do Evangelho do Cristo e por Cristo foram muito maiores do que os sinais de Moisés. Mesmo que fosse uma besteira, uma coisa de criança, de dizer o valor está no judaísmo por causa dos grandes prodígios que os judeus ao longo da história fizeram, ele vai dizer, mas isso aí é nada perto dos prodígios e dos sinais feitos por Jesus, pelos seus seguidores. Quer dizer, não há motivo nenhum para não aderir a essa nova mensagem, a não ser o coração obstinado, orgulhoso. Ele está falando para judeus. Quer dizer, essa mensagem cai dentro de tudo que você sabe, que você cultua, que você ora, que você vive, que você respira do judaísmo. Essa mensagem de Cristo cai aí dentro, ela não tem dificuldade nenhuma. Só se não quiser mesmo, por uma questão de que eu quero me dar bem. Isso aí não me leva a me dar bem, pelo menos não naquela época. Estamos terminando. A letra B é a solidariedade
com os homens adquirida através da prova, que é a parte 2. Então, ele diz assim, que a mensagem do Cristo, a vida do Cristo, tem a ver com o mundo vindouro, que é ele usa muito essa expressão, o mundo que vem, o mundo que virá, o mundo regenerado, o mundo, a Nova Jerusalém, a cidade celeste, etc. Quando a gente passar dessa situação para uma situação diferente. Então isso aí já começou, mas não está pleno. Então ele pensa, tem gente que não está aderindo ou não está perseverando no Cristo, porque não vê a plenitude da coisa acontecendo. Mas aí, mais na frente, ele vai retomar e disse assim, sim, mas Moisés não viu acontecer a entrada na terra. Isso não foi motivo para Moisés não aderir. Porque se você ainda hoje conversar com um judeu e perguntar assim, por que ele acha que o Cristo ainda não veio? Ele diz, porque não tem harmonia na natureza, ainda tem violência, o lobo ainda não está pastando junto com o cordeiro, a natureza não está corrigida, a violência no mundo cada vez mais. Eu não vi acontecer o que foi prometido que acontecia. Eu pelo menos pergunto, e Moisés viu? E algum dos profetas que anunciou o Messias viu? E o fato de não ver foi motivo para não aderir? Então ela inventa outra. Porque a gente tem muitas desculpas para não... Isso aí é uma desculpa de judeu, mas tem as desculpas de qualquer pessoa. Tem muitas desculpas. Tem aquela desculpa que é citada no Evangelho. Eu não posso porque eu comprei um terreno, tenho que ver se o terreno presta. Alguém compra um terreno sem ter visto? Ainda mais em Israel, onde é cheio de deserto. Compra um terreno, comprou e agora eu tenho que ver se presta o terreno. Certo? Então, não há motivos. E aí ele vai citar o Salmo 8, que diz assim, quem é o homem, Senhor, para que o Senhor se ocupe dele? E ele vai citar esse salmo, porque ele quer destacar essa frase, que o Cristo foi feito menor do que os anjos na concepção deles, porque se o anjo é o ser espiritual que está lá, né, tratando com Deus e tal, o Cristo quando veio para cá, e teve fome, teve sede, decepção, viveu a vida que a gente levava, teve que trabalhar, teve que obedecer e todas essas coisas. Então ele era aparentemente o menor, ficou submisso, ficou um de nós. Ficou menor do que os anjos, porque os anjos não vão sentir fome, não vão sentir sede, não vão chorar. Então ele ficou... Mas ele fez isso para nos santificar, para ser um de nós e nos levar, fazer um upgrade, nos elevar. E aí ele não se envergonhou de ser um de nós, de fazer essas coisas bobas que a gente faz, de ter as necessidades fisiológicas que a gente tem. Né? Ele não se envergonha de chamar a gente de irmãos. E aí ele vai retomar já aquilo que está na primeira carta a Timóteo, que ele é o único mediador, mas ele vai ter todo um dia para falar dessa questão do único mediador, que é o sumo sacerdote. Então, ele se tornou um de nós para nos libertar do mal e da morte, que nós ainda não vemos plenamente, como ele diz, mas o fato de não estar vendo plenamente não quer dizer que não esteja acontecendo. Né? Então, era isso aí. Ufa! Mas se ainda tem pergunta, ainda tem tempo. Diga, Daniel. Pela citação, podemos supor que o autor conhecia a carta de Timóteo? Ou então tem a mesma preocupação que aparece na carta. Ou conhecia, ou já ficou claro e quer enfatizar isso. Porque sumo sacerdote quer dizer o único mediador, que é o que a gente vai estudar na parte 3, que eu acho que na próxima vez dá para falar da parte 2 e 3. Certo? Então a gente vai entrar nessa questão do único mediador. Toda mediação é em Cristo. O mediador é ele, como o sacerdote é ele. E aí, como membro, mas é ele que faz a mediação. Mas tem que ser em Cristo, é como partícipe do que ele é, que nós mediamos. E que os anjos podem mediar ainda, como partícipe.
como criaturas que estão fazendo parte de um corpo inteiro que é o Cristo. Contarei com vocês no próximo sábado, certo?